Olá, seja muito bem-vindo a essa aula onde nós vamos falar sobre gestão de tempo inteligente, estratégias para termos uma vida mais equilibrada. É um prazer ter você aqui. Eu me chamo Glauci Damasio Zagonel, eu sou empresária, sou mentora de mulheres também, sou criadora do método Autogovernança, onde ajudo mulheres a assumirem o controle da sua vida, a assumirem o governo da sua vida, da sua própria história, através do fortalecimento de 3 pilares fundamentais: gestão de tempo, autocuidado e disciplina. Você pode me encontrar no Instagram, vai ser um prazer ter você lá comigo, no @GlauciDZagonel, e no LinkedIn também, como Glauci Damasio Zagonel. Então vamos juntos falar sobre tempo. Tempo, com certeza, é a moeda mais valiosa da nossa geração, tá? O tempo também eu considero como o ativo mais democrático que existe. Por que ele é o ativo mais democrático que existe, Glauci? Ele é um ativo, certo? Democrático porque todos nós temos as mesmas 24 horas do nosso dia, né? Eu e você temos as mesmas 24 horas, a mesma quantidade de tempo no decorrer ao longo do nosso dia, tá? A diferença está como nós utilizamos esse recurso, como nós utilizamos esse tempo, como eu lido com o tempo, como você lida com esse tempo, como os funcionários da sua empresa lidam com esse recurso tão valioso chamado tempo. Existe uma reflexão muito importante que vocês vão ter acesso aí no material de apoio, que é uma reflexão que está lá no livro de Eclesiastes, tá? No livro da Bíblia. Esse livro foi escrito pelo rei Salomão, o rei considerado o homem mais inteligente, o homem mais sábio e mais rico que já existiu no mundo, tá? Ele escreveu lá no capítulo 9, versículo 11 do livro de Eclesiastes: tempo e oportunidades ocorrem a todos, tá? Então, nos faz pensar como nós estamos lidando com esse recurso, como nós estamos fazendo durante o nosso tempo, durante o nosso dia, as nossas atividades de uma forma que nós possamos honrar realmente esse tempo, essa oportunidade que nós temos, né, nesse mundo. Então, a reflexão, a pergunta é: o que hoje nós estamos fazendo com o tempo que nós temos, né? Será que estamos honrando esse recurso da maneira com que o Criador espera que nós tenhamos honra por esse recurso, né? Tanto é que está escrito em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11: tempo e oportunidades ocorrem a todos. Como é que nós estamos utilizando esse recurso, né? Eu e você temos as mesmas horas durante o dia. Como nós estamos usando esse recurso? Realmente estamos usando a nosso favor ou não? Estamos usando a favor da nossa empresa ou não? Vale a reflexão. Gestão de tempo. Agora nós vamos falar sobre gestão desse recurso, gestão do tempo. Vamos trazer aí um conceito, né, para nos orientar nessa aula. Então, gestão de tempo pode ser definido como um plano para melhorar, para trazer realmente uma melhora nessa utilização do nosso tempo. Nós vamos utilizar o tempo de uma maneira mais inteligente, mais estratégica, e ao mesmo tempo nós vamos controlar, tá? Tudo para quê? Qual que é a finalidade de fazer uma gestão de tempo? Para que a gente possa usar esse recurso de uma maneira mais eficiente e mais eficaz. Vamos trazer à memória um conceito que com certeza vocês já ouviram falar: eficácia e eficiência. Eficácia é fazer
aquilo que estava no roteiro, aquilo que foi planejado, aquilo que estava no meu cronograma. Olha, o meu cronograma sobre a aula de gestão de tempo inteligente é falar sobre isso, isso e aquilo. Ao final dessa aula, se eu entregar tudo o que estava planejado, eu gravei uma aula com eficácia, tá? Eficiência é eu fazer com economia de tempo, por exemplo, entregar uma aula com muita informação, trazer um conhecimento que faça diferença na vida de vocês, na vida do negócio de vocês e de uma maneira que eu possa ter entregue com menos tempo, em menos tempo, tá? Uma aula com qualidade e com menos tempo. É economizar, por exemplo, esse recurso. Ou então, numa outra atividade, entregar tudo o que eu poderia ter entregue, deveria ter entregue, mas economizando, por exemplo, tempo, economizando uma matéria-prima, economizando um outro recurso, tá? Tudo isso sem comprometer o resultado final do meu serviço ou do meu produto. Hoje aqui nós estamos focados em serviços, tá? Então vamos lá. Muitas vezes, quem nunca se sentiu assim? Tá? Levanta a mão aí quem nunca se sentiu assim. Eu já me senti muitas vezes na correria. Não tenho tempo para nada. Estou na correria. Inclusive, antes, quando as pessoas me perguntavam: "E aí, como é que você tá, Glaucia?" "Ah, está tudo bem. Eu estou na correria." Eu achava bonito falar que eu estava na correria. Pois com o tempo, com o amadurecimento e com o conhecimento, eu fui entender que eu não poderia mais estar falando assim. Porque se eu falo que eu estou na correria, que eu vivo na correria, que eu vivo cansada, morrendo porque eu estou o tempo todo na correria, é sinal que eu não estou fazendo gestão de tempo, tá? É sinal que muitas vezes eu estou fazendo coisas que não são importantes, que não têm impacto na minha vida nem no meu negócio, para ficar lidando com coisas circunstanciais, coisas que a gente vai ver mais para frente aí na nossa aula, tá? Então, se o tempo for devidamente controlado, tá? Se o tempo for usado com estratégia, de uma forma inteligente, nós vamos identificar sim que é possível muitas vezes nós eliminarmos algumas coisas que não cabe na nossa vida, na nossa rotina, para incluirmos outras atividades que realmente vai nos levar para a vida que nós desejamos, para o nosso objetivo, né? Então, a gente consegue eliminar algumas tarefas ou simplesmente reduzi-las, e nessa mudança estratégica a gente vai encontrar mais tempo. Então, toda vez que você acha que você está na correria, está no sufoco, pare e pense: de tudo isso que eu me propus a fazer no dia de hoje, realmente necessito fazer? Faz parte da minha função fazer isso, ou eu posso delegar para o meu colaborador, né? E o delegar inclui você dizer para ele o que você precisa, né? Olha, eu preciso que você vai fazer essa tarefa, tá? Você vai fazer desse jeito, você vai me entregar até quinta-feira às 14h. Então você delega, passa as informações que você precisa para não correr o risco da pessoa entregar algo que não era bem aquilo que você pediu, mas ele não fez, muitas vezes porque ele também não foi instruído por você para fazer a tarefa do jeito que realmente a empresa precisa, tá? Então, pare e pensa, sempre tem como eu ajustar alguma coisa, tira alguma tarefa, ou diminui, ou delega para alguém, enfim, assim nós vamos realmente tendo um olhar mais estratégico sobre a nossa vida de empresário, de dono de negócio, um olhar mais estratégico, um olhar mais inteligente, um olhar da pessoa que realmente é o comandante da empresa. O comando vem de mim, o comando vem de você, então nós temos que ter um olhar diferenciado para o nosso tempo, tá? Trouxe um conceito aqui que é a tríade do tempo, tá? A tríade do tempo é uma metodologia desenvolvida por Christian Barbosa, tá? Ele é especialista em tempo, produtividade, ele é também autor aí de vários livros
E essa tríade do tempo, ela divide o tempo em 3 esferas. Então, nós temos a divisão em importante, urgente e circunstancial. E como é que nós vamos dividir o nosso tempo, o nosso dia nessas 3 esferas? Então, segundo a tríade do tempo, tá? Segundo essa metodologia que é uma ferramenta que vai te ajudar e que já me ajuda muito também, 70% do nosso tempo, ele tem que ser focado em resolver coisas importantes, em coisas determinantes, né? Para o nosso crescimento, para o crescimento do nosso negócio. Como assim, Glaucio? O que é importante? Importante é você separar um tempo do seu dia lá na sua agenda para você estudar, tá? Temos que estar o tempo todo estudando, né? Adquirindo o nosso conhecimento, e o mais importante do que adquirir é colocar em ação. Aprende, aplica. Aprende, aplica, tá? 70% então é para estudar, é para fazer um planejamento do nosso negócio. Estamos aí no final do mês de outubro, nós temos que estar aí com um planejamento engatilhado para o ano que vem, pelo menos aí o primeiro semestre, ou então o primeiro trimestre, no mínimo o primeiro trimestre do ano que vem, já todo com o planejamento pronto, né? Então isso é importante que você faça. Urgente é aquilo que não pode esperar. Então 20% direcionado a coisas urgentes, aquilo que não pode esperar, aquilo que tem que ser feito imediatamente. Por exemplo, um problema de saúde é algo que tem que ser resolvido com urgência. Mas como é que nós vamos, por exemplo, eu conheço pessoas que vivem na urgência. Viver na urgência também não é normal. Você tem uma urgência ou outra, tudo bem. Isso acontece no meu dia, no seu dia, é completamente natural. Mas viver na urgência só apagando fogo é um sinal de alerta que está faltando planejamento. Aquilo que se tornou urgente poderia ser feito num outro momento. Por que ele não foi realizado? Porque faltou planejamento. Então muitas vezes falta parar, pensar, sentar, tá? Pegar um papel, uma caneta e planejar as nossas ações. Se nós planejamos, nós agimos com antecedência de uma maneira mais organizada, mais estratégica, e aí vai diminuir o número dessas urgências na nossa vida, e a gente vai parar de ficar só apagando fogo. Circunstancial, apenas 10% para coisas circunstanciais. O que é isso, Glaucio? Circunstanciais são coisas de baixo impacto na sua vida, no seu dia. Por exemplo, ficar perdendo tempo nas redes sociais. É claro que uma hora ou outra a gente vai dar uma passeada no Instagram, às vezes no TikTok, no Facebook, enfim. Quem não faz isso, tá? Você pode fazer, não estou falando que você está proibido, não, você pode fazer e eu também faço isso, mas a gente não pode ficar perdendo muito tempo nessa função, tá? Vai trazer algum alto impacto para a sua empresa, para a sua vida? Não. Então, é uma atividade de baixo impacto. Se ela é de baixo impacto, é uma atividade circunstancial. Então, se é circunstancial, apenas 10% do nosso tempo, do nosso dia, tem que estar direcionado para essas atividades. Então, a tríade do tempo, ela divide o nosso tempo em 3 esferas importantes, em 3 categorias, vamos pensar assim. 70% do nosso tempo tem que estar direcionado a atividades e ações importantes para o nosso negócio, para o crescimento da nossa empresa e para a nossa vida também. Cuidar da minha saúde, ir lá, fazer uma atividade física é importante. Então, tá tudo bem, tá dentro desses 70%. Coisas urgentes, tá? 20%. E coisas circunstanciais, apenas 10%. E aí, vamos colocar mão na massa, aplicar a tríade do tempo ainda hoje? Depois eu quero que vocês me contem se vocês estão aplicando e quais os resultados que vocês já estão percebendo na vida de vocês, tá?
Então agora eu quero que você pare essa aula, eu vou explicar e você vai pausar essa aula e você vai fazer essa atividade. É um exercício de autoconhecimento, tá? Você vai pegar um papel, uma caneta e vai responder 4 perguntas que eu separei aqui para vocês, com o intuito da gente já ir mentalizando, a gente já ir pensando como que tá a nossa vida, como é que tá o nosso dia a dia, e aí a gente já vai encontrar algumas respostas bem interessantes aí que com certeza vai te ajudar muito na gestão de tempo. Ó, pergunta número 1: o que toma mais tempo no seu dia? Então pare e pense: eu trabalho, né? Eu tenho minha rotina lá, eu chego na empresa às 10, fico até às 2, eu não sei qual que é a sua rotina, tá? Eu não sei quantas horas você trabalha por dia, ou depende do dia, você trabalha mais ou trabalha menos, você é o dono do seu negócio, você é o comandante, então a sua agenda, ela tende a ser mais flexível e tá tudo bem ser assim, tá? Você é quem manda no seu negócio, na sua empresa. Mas pensa comigo, o que toma mais tempo no seu dia? Escreve lá, tá? Alguma dessas tarefas que você respondeu ali pode ser repensada? Você pode fazer diferente? Nossa, eu tô fazendo muito dessa atividade, eu acredito que eu posso repensar, de repente fazer em menos quantidade aqui, ou fazer um pouco mais no outro dia. Você pode repensar alguma dessas tarefas? Sim ou não? E se sim, qual tarefa você pode repensar? Quais são os hábitos que tiram o seu tempo? Como assim, Glaucia? Como assim os hábitos que tiram o meu tempo? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Você chega em casa às 7 da noite, tá? Depois de um dia cansado de trabalho. Aí você vai, toma seu banho, faz a sua janta. Depois que você janta, você cai no sofá, simplesmente pega o bendito celular, né? Pega o celular e fica das 9 até meia-noite, até 1h da manhã, só navegando nas redes sociais com o objetivo assim de entretenimento, né? Você não está nem adquirindo mais conhecimento, você está ali só realmente jogando o seu tempo fora, querendo se distrair de um dia, por exemplo, que foi estressante, tá? Então, esse hábito de ficar das 9 à meia-noite, 9 até 1h da manhã no celular é um exemplo de um hábito ruim, de um hábito que está drenando o seu tempo. Então, eu não estou falando para você cortar as redes sociais, tá? Eu acredito que as redes sociais são ótimas, sim, para promover a nossa marca, para promover o nosso negócio, a nossa marca pessoal, mas tudo precisa ser usado com muita sabedoria, tá? Então, o que você pode fazer, uma sugestão que eu, Glaucia, aplico na minha vida, inclusive, usa à noite as redes sociais ali, usa o teu celular, entra no Instagram, entra no TikTok, entra no Facebook, vai lá, usa, mas coloca um tempo. Não, então eu vou ficar das 9 às 10, vou ficar das 9 às 10h15 da noite, depois eu vou ir me desconectando, eu vou desacelerando, porque eu preciso descansar para estar preparada para o dia da manhã, que é um dia importante, eu tenho reunião com a equipe, eu tenho que encontrar um fornecedor importante, eu preciso fazer um orçamento alto aqui que vai exigir de mim, enfim, tá? Então, você vai desacelerando, você pega aquele teu livro que faz 3 meses que você está se enrolando para ler e começa a ler esse livro, tá? Lê 5 páginas por noite, tá ótimo, o importante é que você vá lendo. Você vai lá e faz meia hora de um curso que você comprou há meses e também abandonou o curso, tá? Então, note que você ficava das 9 à meia-noite, de 9 a 1h da manhã, no celular, só perdendo tempo. Agora você diminuiu, ficou das 9 às 10, 9 às 10h15. E o restante do tempo você vai o quê? Vai usando a teu favor. Vai usando para você ir ampliando o seu nível de conhecimento, ampliando a sua consciência, tá? Se sentindo mais realizada.
pegando esse conhecimento e trazendo já para aplicar na tua vida, na vida lá dos teus colaboradores dentro do seu negócio, tá? Então, isso é um exemplo, esse é um exemplo de um hábito ruim que você vai moldando, tá? Que você vai lapidando e vai transformando em algo que realmente pode te ajudar, que pode agregar e te servir, tá? Você controla o tempo das suas atividades, isso a gente vai falar mais pra frente aqui nessa aula de hoje. Você precisa controlar, eu dei um exemplo, não, agora eu vou ficar até às 10 da noite no Instagram. Então eu coloquei tempo, não deixei solto à vontade, né? O nosso tempo, o nosso recurso, tempo, chamado tempo, ele tem que ser realizado o quê? Tem que ser realizado o quê? Uma gestão. Então, gestão de tempo é eu controlar o meu tempo. Não, para essa atividade eu vou ficar 1 hora. Não, para essa atividade eu preciso de 1h30. E assim vai. Então, coloque tempo. Você respondeu essas 4 perguntas? Você escreveu aí? Depois dessa aula, volta e repense em tudo, tá? É um exercício de autoconhecimento. Depois que você olhar para essas respostas, você vai entender, agora eu vejo o que eu faço, agora eu sei o que eu preciso controlar e agora eu vejo que eu tenho tempo. Eu tenho tempo sobrando sim e eu posso encaixar essas atividades para eu realizar, porque eu tenho tempo sobrando, tá? Então vamos na sequência aí. Agora nós vamos falar sobre 2 conceitos muito importantes. Agora eu quero trazer para vocês 2 ferramentas, tá? Que podem ser utilizadas separadamente, sem problema algum, mas quando você utiliza as 2 em conjunto, você tem um aumento muito significativo da sua produtividade. E eu vou explicar o porquê. Primeiro é o princípio de Pareto, né? O princípio de Pareto, a lei de Pareto, 80-20. Acho que vocês já ouviram falar nesse princípio, né? De que 20%, quais são os 20% de ações que eu preciso fazer, mas que dão um alto resultado, um alto impacto dentro do meu negócio, tá? Então, são apenas 20% de ações assertivas, vamos dizer assim, e que geram um alto impacto. Por exemplo, eu tenho que fazer live. Tenho que fazer live para mostrar a coleção, a coleção de primavera-verão da minha empresa, ali da minha loja. Eu tenho que fazer live todo sábado de manhã, sabe? Essa ação me gera 80% dos meus resultados. É um exemplo, tá? Você tem que pensar aí dentro do seu negócio. Então, o princípio de Pareto fala disso, 80-20. 20%, pensa, 20%, é só 20% que me gera um alto resultado, que me gera 80% dos meus resultados, né? Dentro da odontologia, por exemplo, dentro daqui da minha realidade, né? Quais são os serviços que quando nós vendemos, dá um boom ali nos nossos resultados, né? Nosso faturamento, no nosso recebimento daquele mês. Normalmente são serviços do quê? De alta complexidade, são serviços como implantes, lentes de contato, né? Faceta, harmonização. São esses serviços, tá? Que quando nós vendemos, mesmo que quando a gente não venda até em grande quantidade, mas como eles têm um ticket médio alto, nos gera um impacto muito significativo, um impacto positivo dentro do nosso faturamento, dentro do recebimento do nosso mês, tá? Pense aí no seu negócio agora. Lei de Parkinson. Sabe, eu descobri essa lei num livro que se chama Trabalhe 4 horas por semana. Acho alguma coisa assim. Então eu descobri nesse livro, eu achei muito interessante e eu não poderia deixar de trazer esse conteúdo para vocês. Então, o que essa lei fala? Ela fala que você precisa diminuir o tempo. Normalmente, quando nós diminuímos o tempo que nós temos para realizar uma determinada tarefa,
nós damos mais ênfase a essa tarefa, nós acabamos nos concentrando mais e agindo de uma forma mais eficiente, de uma forma também mais eficaz. Vou dar um exemplo para você. Você tem uma semana para me entregar um relatório. Uma semana. Você fica fazendo o quê? Se enrolando, né? Tendo muito tempo, muitas horas para entregar apenas uma tarefa. Se amanhã eu apareço na tua frente e falar, sabe aquele relatório que você poderia entregar na semana que vem? Pois é, não pode mais, agora você tem que me entregar amanhã. Então você tem exatamente 24 horas para me entregar esse relatório, ok? Você vai ficar o quê? Mas Glauci, como assim? É desse jeito, 24 horas. E tchau. O que vai acontecer? Você vai focar tanto nessa atividade, né, nesse relatório que você precisa entregar, que você vai conseguir me entregar. Isso significa que quando nós temos menos tempo, menos recurso de tempo, nós acabamos dando mais atenção, nos concentrando mais nessa tarefa, nessa atividade, parando de se distrair, tá? Não, agora eu preciso foco total. Aí você pega, deixa o celular no silencioso, vira o celular porque você não quer nem ver a notificação, você começa a falar para as pessoas, para de entrar na minha sala aqui sem necessidade, né? Fulano, vem tomar um cafezinho. Não quero, trouxe meu cafezinho aqui para minha sala mesmo, vou ficar aqui. Então você simplesmente liga o modo foco total, tá? Se desliga daquilo que não importa e faz acontecer. Então a lei de Parkinson, ela fala muito em relação ao tempo. Coloque tempo para você realizar as suas atividades. Porque quando você tem as coisas em excesso, você normalmente não dá valor, tá? Comece a ter falta de algo. Você tinha tanto um recurso como a água. Comece a sentir falta, ver se você não vai dar valor. Você vai dar mais valor. Você vai passar a cuidar mais. Então a lei de Parkinson fala justamente sobre isso. Coloque tempo para você realizar as suas atividades, tá? Não deixe o tempo solto. Nossa, eu tenho 8 horas do meu dia para finalizar uma planilha que eu poderia ter finalizado em 30 minutos. Não faça isso com você, não faça isso com o seu tempo, com a sua vida. Faça gestão de tempo. Aplique a lei de Parkinson, aplique o princípio de Pareto na sua agenda, na sua rotina, na sua empresa também, porque isso vai trazer muito mais resultado. Vocês vão ser mais produtivos, vocês vão ter mais resultados, vocês vão resolver mais coisas em menos tempo, tá? Isso é produtividade, é ter mais resultado com menos tempo. Então a lei de Parkinson, ela vem para direcionar o seu tempo. Olha para o seu tempo, faz isso em menos tempo, porque você pode fazer. Tá? O princípio de Pareto, ele vai focar naquilo que realmente é importante você fazer. Então, Parkinson foca no tempo, Pareto é na tarefa. Você vai fazer aquilo que realmente tem que ser feito. Aí você para de perder tempo com coisas que não são interessantes, de coisas que não vão gerar um alto impacto dentro do seu negócio. Tá? Então pega esses dois princípios, essas duas leis e começa a aplicar dentro aí do seu negócio, que eu tenho certeza que você vai ter mais resultado, tá? A gente fala muito sobre tempo, gestão de tempo, foco, produtividade, a gente pode falar também sobre autodisciplina, autorresponsabilidade, enfim, tem muitos conceitos, tá? Muitos conceitos, mas eu quero que você pense o seguinte: todos esses conceitos, todas essas leis e princípios e ferramentas são aplicadas por quem? Por mim. São aplicadas por você, tá? Então, você quer ser uma pessoa mais produtiva? Sim, porque senão você não estaria assistindo essa aula, correto? Você quer ser uma pessoa que faz gestão de tempo, que tem mais resultado, que é dona do seu tempo, que se sente plena, realizada porque está fazendo acontecer? Sim, eu amo isso. Eu vivo para fazer essas coisas aí que eu te falei.
Só que antes de eu fazer tudo isso, eu preciso cuidar de mim, porque eu sou o maior empreendimento. Olha, de tudo que eu posso ter, de tudo que eu tenho hoje, nada se compara à minha vida, à minha paz, o meu bem-estar. Então, antes de você empreender no mundo dos negócios, você vai precisar empreender na sua própria vida. E eu ouvi isso de um empresário em Alphaville. Eu estava assistindo uma palestra e eu fiquei bem assim de cara com ele. E ele falou: antes de você empreender no mundo dos negócios, você vai ter que empreender na sua própria vida. Então isso inclui cuidar de si, ter tempo para você, não ficar só nessa corrida frenética de apagar fogo, resolver. Eu estou na correria. Você faz tudo pelo seu negócio, você faz tudo para todo mundo e não para nem um minuto para fazer por você. Você come correndo, às vezes você nem almoça, às vezes você almoça respondendo WhatsApp, você almoça dentro do seu escritório porque você não quer perder tempo. Você não descansa, você não dorme bem, você não cuida da sua alimentação, você não toma água, você não faz uma atividade física. Então você é o seu maior empreendimento, é o seu maior patrimônio. Se você não estiver bem, as coisas não vão funcionar direito. Daí não adianta ter princípio de Pareto, lei de Parkinson, nada disso para resolver. Sabe por quê? Eles precisam de você para acontecer, para serem realmente ferramentas aplicadas no seu negócio, na sua empresa. Então você importa, o seu bem-estar importa. Você precisa cuidar de você, tá? Você precisa ter tempo para cuidar de si. Porque quando nós cuidamos de nós estamos cuidando, na verdade, de tudo ao nosso redor. Se eu não tenho saúde hoje, eu não estaria gravando essa aula aqui. Se eu não tivesse com a cabeça boa, se eu não tivesse em paz, se eu não tivesse equilibrada emocionalmente, hoje eu não estaria aqui gravando essa aula aqui do interior do Paraná, gravando essa aula com o coração transbordando de gratidão por estar entregando esse conteúdo para você, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença, que eu tenho certeza que vai agregar na sua vida. Não importa no qual lugar do Brasil você esteja, às vezes até no exterior, que honra é poder estar aqui. Mas para isso eu tenho que todos os dias cuidar de mim. E pensando nesse autocuidado, que nós temos a tríade do autocuidado. Você já percebeu que eu gosto de tríade, né? Então, nós temos agora a tríade do autocuidado, que é uma tríade que eu trago dentro do meu método, da minha mentoria, autogovernança, onde nós cuidamos do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Cuidar do nosso corpo, o nosso corpo é templo, é um templo, né? A palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o nosso corpo é uma máquina incrível que nos leva para vários lugares. Se não estamos bem, o nosso corpo vai falhar, ele não vai funcionar, né? A nossa mente, a nossa mentalidade alinhada com a vida que nós desejamos ter, alinhada com os nossos objetivos, você precisa também nutrir a sua mente diariamente. O espírito, nutrir o espírito. Glaucia, mas isso não é para mim. Eu não estou falando de religião, nada. Eu estou falando de uma verdade absoluta, que é que nós temos espírito, nós recebemos um espírito do Criador e esse espírito também precisa ser alimentado. Então, a tríade do autocuidado é você ter, na verdade, um tripé. Eu não tô com meu tripé aqui, que pena, senão eu iria te mostrar. É ter um tripé, é você cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, para você viver o teu propósito nesse mundo, né? Se tu não cuida do corpo e começa uma hora a falhar, o tripé também não vai funcionar bem. E é a mesma coisa em relação à mente e em relação ao espírito. O espírito é você ter paz, mesmo na dificuldade, mesmo no caos, é você conseguir ter paz para seguir em frente, né? Então você precisa olhar mais para si. Fica aí o meu recado
carinhoso para você. Vamos lá falar um pouquinho, já estamos chegando ao final da nossa aula, tá? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre planejamento na prática, algumas informações importantes, algumas dicas para você. Use a agenda. Eu acredito que vocês usam a agenda, tá? Ou é uma agenda física, ou é uma agenda como o Google, que também funciona muito, mas o importante é use a agenda. Use a agenda, não confie na sua cabeça, porque você esquece. Você vai esquecer, eu também esqueço, então eu tenho tudo no Google Agenda e através do meu celular eu consulto a minha agenda. Tenho ferramentas também como o Google Keep ou Google Cap, que aqui eu consigo fazer listas de tarefas, consigo fazer anotações, lembretes para que eu realmente não esqueça de nada que eu preciso realizar, tá? Planeje a sua semana. Então no domingo, pega lá 20 minutinhos, 30 minutinhos no máximo do seu domingo e organiza a tua semana. Segunda a sexta, segunda a sábado. Eu não consigo organizar a semana inteira, Glaucia. Então organize pelo menos de segunda a quarta. Isso já vai te ajudar muito. Já comece a semana sabendo o que você precisa fazer das atividades que realmente são importantes, determinantes aí para o seu negócio, para a sua vida, tá? Dentro da sua agenda, coloque os compromissos profissionais e os compromissos pessoais também. Preciso no Pilates, o Pilates é 1 hora, fecha lá o tempo do Pilates, mas o tempo que você precisa ir, o tempo de deslocamento também inclui na sua agenda. Se priorize, coloque o seu compromisso pessoal na agenda, você é importante, tá? Se você trabalha aí 8 horas por dia, deixe 6 horas para você realmente trabalhar, fazer as coisas, tá? E 2 horas para você responder e-mail, para você responder uma demanda ali de um funcionário, para você resolver alguma urgência. Deixa esse tempinho para você trabalhar, para você ir resolvendo essas coisas também, tá? Uma dica valiosa, extremamente importante: trabalhe com antecipação, não deixe as coisas para a última hora. Se você tem que entregar algum relatório, alguma resposta importante para um funcionário, para um cliente, faça isso. Se você tem que entregar na quarta, na segunda-feira, no máximo aí, na terça de manhã já tenha tudo isso pronto. Não deixe para cima da hora, porque muitas vezes você pode não conseguir e isso vai te gerar muito estresse para você, para sua empresa, para o seu cliente que ficou esperando. Então, trabalhe com antecipação. Não deixe as coisas para a última hora. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu quero dizer muito obrigada pela sua atenção. Eu espero de verdade que você tenha aprendido algo comigo nessa aula. Quero te ver lá no meu Instagram, me segue lá que eu vou adorar seguir você também e te acompanhando. E é isso aí. Muito obrigada e até a próxima.